Como os direitos das mulheres foram tratados pela Constituição de 1988 e nas décadas seguintes? E agora, que desafios estão colocados às lutas feministas no Brasil de hoje? Eu converso com a cientista política Clarice Paradis, professora do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia, Unilab, lá na Bahia. Clarice fará uma das 23 palestras do Congresso da UFMG sobre a Constituição Cidadã. O tema será a República pela ótica da teoria feminista. Muito bem-vinda, Clarice. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Então, nós vamos pegar uma carona nessa palestra, nessa oportunidade de discussão e vamos aqui bater o nosso papo. Você vai relacionar teoria feminista com republicanismo. Como é que você pretende fazer essa relação? Então, na verdade, os estudos sobre a República, né, os estudos republicanos, são uma tradição de pensamento político, né, que data desde a antiguidade, então que a gente consegue perceber uma permanência de algumas das questões desde a antiguidade até na teoria política moderna e também algumas questões que foram colocadas na teoria política moderna que ainda são aproveitadas para a gente pensar os desafios da democracia. Entre essas questões estão a república como a ideia de um governo voltado para o bem público, voltado para o bem comum. Então, a ideia da liberdade dos cidadãos, dos indivíduos e a liberdade coletiva é um valor muito importante quando a gente está falando de república. Então, é uma teoria política que problematizou fortemente o problema da corrupção, por exemplo, que é tão contemporânea de nós hoje, né? E que pensou a corrupção como não apenas uma atitude de privilegiar o bem privado em relação ao bem público, mas um povo era corrompido, um povo era corrupto quando ele era governado por um governo que não foi escolhido por ele. Então, a ideia de república como a ideia de soberania do povo, né? E o que isso tem a ver com teoria feminista, né? Na verdade, a teoria republicana, ela dá... Pelo menos com metade de um povo tem, Exatamente. Né? Então, a gente já começa a pensar... E a metade que faz a outra metade, né? E que até por muito tempo não foi considerada indivíduos dotados de direitos, né? Ou seja, a ideia de cidadania, né, de participação política, de vida pública, sempre foi pensada à margem da contribuição das mulheres no espaço político, no espaço público. Então, a teoria feminista, ela vai pensar, trazer a trajetória das mulheres que lutaram, né, historicamente pelos direitos das mulheres, tentando perceber quais contribuições para a gente pensar uma teoria republicana que que consiga de fato trazer a importância da contribuição das mulheres na vida pública e privada, né? Isso de vários pontos de vista, né? Por exemplo, você vai discutir sexualidade, raça, todas essas questões vão entrar nessa abordagem. Então, o que hoje de contemporâneo a gente pode pensar dessa discussão teórica, histórica, né? Por exemplo, uma das contribuições que a teoria feminista faz é pensar como é que ao longo da história da teoria política o âmbito público e o âmbito privado foram se tornando cada vez mais apartados, né? E o âmbito privado foi se tornando, por excelência, o espaço, né, da afetividade, da família e o lugar, então, de contribuição das mulheres, enquanto o âmbito público, esse âmbito dos direitos, da luta por direitos, da liberdade, da economia, esse espaço, então, foi tornado associado ao mundo dos homens, né? E uma das contribuições da teoria é mudar isso, né? Transformar isso, que ainda hoje temos vários resquícios, heranças dessa divisão, né? Agora, Clarice, você, quando falando de Constituição, da nossa Constituição Cidadã, de 1988, como é que você acha que ela tratou
as questões das mulheres, os direitos das mulheres? Acho que é importante contextualizar, né, a luta das mulheres no período da Constituinte, no período da redemocratização no Brasil, né, desde ali da luta das mulheres nos anos 70 no Brasil, o feminismo, né, o feminismo começa a segunda onda do feminismo, que em várias partes do mundo vai se tornando importante, organizada, né, como um movimento que vai questionar o papel das mulheres na família, o papel da sexualidade, então da ideia de que o corpo das mulheres pertence a elas, que a ideia de maternidade não tem que ser uma obrigação às mulheres, que a sexualidade, a vivência da sexualidade pode ser de maneira múltipla. Então todos esses questionamentos que vieram aí desse momento do feminismo vão também ter uma influência muito significativa nesse momento muito frutífero, muito importante de participação. E coincide um pouco, assim, não é? Essa discussão toda, ela antecede, claro, a Constituição. Sim. Mas ela é, ao mesmo tempo, contemporânea, não é? Exatamente. E ela nunca deixou de sair. Influencia bastante. A pergunta é muito porque nós sabemos que o modelo e o pensamento patriarcal foi determinante também, por mais liberal e mais moderna que a Constituição, avançada que a Constituição tenha sido em relação àquele momento político, aquele momento social do país, a gente sabe também que foi feita por homens, né? Determinada por um pensamento masculino. Como é que você enxerga isso e como é que foi então contemplado, como é que foram contemplados os direitos ou não foram? Então, nesse momento, né, as mulheres elas constituíram frentes muito importantes de luta, né, tanto na luta específica de inclusão dos diferentes direitos das mulheres na Constituição. Então, a Constituição de 88 é a primeira vez que homens e mulheres são iguais perante a lei, né, na Carta Magna. Mas também você teve na sociedade esse momento de riqueza, de participação popular. Então, assim, os movimentos populares dos contextos urbanos foram muito importantes, né? As mulheres dos bairros populares que lutaram, né, por acesso a questões básicas de sobrevivência, a água, a rede de esgoto, a alimentação. Então, essas lutas foram integradas a ponto da gente pensar que foram uma luta das mulheres quase que perpassou as classes sociais, né? O que eu acho que hoje, por outro lado, né, teve também uma série de atores políticos naquele momento que não queriam que o direito das mulheres fosse avançando, né? Se a gente pensar que teriam muitos outros direitos que poderiam ter entrado na Constituição de 88 e não entraram, significa também que a luta constitucional é uma etapa e que, na verdade, o processo de revisão e de luta política dos direitos, ele é constante, né? A discussão do aborto, por exemplo, foi uma discussão adiada. Exatamente. Por um lado, a discussão do aborto, se a gente puder dizer que a gente não teve um retrocesso maior na Constituição, porque haviam grupos que queriam definir a origem da vida desde a concepção na Constituição. Isso não foi, no final, vitorioso na Carta Magna. E isso se repetiu. Depois disso, nós tivemos Exatamente. outras tentativas nesse sentido. E nós temos ainda outras tentativas. Mas isso foi muito crucial para que a gente pudesse, por exemplo, ter conseguido acesso ao aborto legal, né, atendimento ao aborto legal no Sistema Único de Saúde, que nos anos 2000 tivesse tido uma discussão maior sobre a legalização do aborto no legislativo, né? Então, nós não avançamos tanto, mas foram avanços importantes que deram
condição, estrutura para a gente reivindicar cada vez mais os nossos direitos, né? Se a gente pensar o exemplo da Bolívia, a Constituição boliviana, que foi muito mais recente, né, 2008, se não me engano, os direitos já é uma Constituição extremamente avançada do ponto de vista das mulheres. Fala da paridade política das mulheres, fala que a titularidade de terra tem que ser preferencial das mulheres. Então, a gente vai vendo também que as conjunturas políticas, elas influenciam, sim. né? As cartas, elas acompanham também o desenvolvimento social, né? Exato. Como é que você enxerga os avanços que a gente pode creditar à Constituição e aos filhotes que a Constituição gerou, não é? Porque é claro que aquilo que está na Constituição vem outras leis que são derivadas delas e que aplicam aquilo que, no caso de política pública, por exemplo, não é? Aplica aquilo que a Constituição manda. Algumas constam da Constituição de 88. Como é que você enxerga a Carta e seus resultados no sentido da trajetória da luta, de respostas às lutas feministas, isso ao longo do tempo, e não só de forma pontual em 88, ao longo desses 30 anos? Sem o que você dúvida, destacaria? Eu destacaria nos 30 anos, né, do ponto de vista das questões do trabalho e da maternidade, né? Então, o fato da gente ter tido acesso à licença maternidade, a ampliação da licença maternidade, hoje a gente já está numa discussão, né, sobre o que significa maternidade, quais são as condições para homens e mulheres constituírem relações de parentalidade que sejam saudáveis para a sociedade, para as crianças. A questão da licença paternidade tem sido hoje muito politizada, né? Essa ideia de que pais e mães têm que compartilhar o cuidado dos filhos. Isso, então, faz parte também, né, dos avanços dos direitos do trabalho que a gente teve nesses 30 anos. Eu acho que a questão da violência também contra as mulheres foi uma questão muito significativa. Todo o aparato que nós tivemos de sistema de políticas públicas para as mulheres desses últimos 30 anos, né? Então, desde do período ali da Constituição, com a criação dos Conselhos de Direito das Mulheres, que foi a primeira institucionalidade, tanto nos estados quanto nacional, a organizar uma política pública, a planejar políticas públicas para as mulheres, né? Que ainda tinha um caráter muito híbrido, né? Porque o Conselho, ele era metade, né, ele era compartilhado entre a sociedade civil e o governo, né, e isso levou hoje a gente ter tido aí uma trajetória de secretaria de política para as mulheres, de conselhos, delegacias. As delegacias foram um marco histórico, né, quando surgiram as primeiras delegacias. Das delegacias nós tivemos a organização dos centros de referência da mulher, das casas-abrigo, e hoje a gente está num patamar de repensar a Lei Maria da Penha no sentido de tornar ela mais efetiva, né? Então, já pensando como é que a gente constrói, por exemplo, uma luta contra a violência contra a mulher, que também seja uma luta crítica à questão dos presídios. Será que, então, a violência, o combate à violência contra a mulher também, a gente não tem que repensar o direito penal, como que está o processo do encarceramento em massa na sociedade brasileira? Então, a gente vai conectando os temas do racismo com os temas do patriarcado. Eu acho que tudo isso é fruto desse momento, desses últimos 30 anos. Você falou de muitas coisas importantes, falou de conselhos, não é? Da evolução, que indica uma série de coisas que indica a nossa evolução social, a evolução do pensamento, a evolução da sociedade brasileira e do Estado também.
não é? Até por conta de uma carta, de um marco na nossa história. Mas nós estamos vivendo um momento que coloca em xeque, quando você falou de conselhos, por exemplo, não é? A importância dos conselhos, o lugar dos conselhos como uma forma de inserção democrática, né, da sociedade no poder de decisão, de participação e tal. E tantas outras menções que você fez. Como é que você vê, então, esse momento? Eu sei que você vai fazer essa abordagem também. Nós estamos há muita preocupação com o nível da nossa democracia, não é? Com haver uma redução nessa democracia. O que isso implicaria para a luta das mulheres e para essas diversas inserções e conquistas que foram feitas, então? Então, na verdade, eu acho que para a gente pensar o contexto atual, né, a gente tem que pensar, talvez não em evolução, mas de que a conquista, a redemocratização, ela abriu espaço para a gente problematizar muitas questões das mulheres, né, para a gente ter arcabouços institucionais que coibissem a violência, ou que a gente pudesse ter algum mecanismo institucional de participação política, de direitos trabalhistas, etc. Mas isso não significa que não haja uma série de contradições na sociedade brasileira, de próprias contradições dentro do movimento de direito das mulheres, movimento feminista. Então, quer dizer, as mulheres são um conjunto muito diverso, e a sociedade também. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo, e não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, um questionamento sobre se esse arcabouço de instituições que nós constituímos aí no período da redemocratização, se ele hoje tem sido reapropriado e, inclusive, revertido, né, no sentido não de ampliação da democracia, mas de retrocessos democráticos. Por exemplo, né? Quando houve a discussão, a reforma trabalhista, você mencionou avanços que a Constituição promoveu, não é, por conta em relação à maternidade, aos cuidados, e isso estava sendo discutido na reforma trabalhista. Exatamente. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, todas esses projetos que, né, assim, as pesquisadoras dos estudos de gênero têm visto com muita preocupação, né, porque são projetos que não avançam nos direitos das mulheres, que tendem a olhar o trabalho das mulheres apenas no âmbito privado. Então, por exemplo, quando se falava da igualar a idade previdenciária de homens e mulheres, que foi discutida, ainda que não tenha sido que não prevaleceu nessa proposta, era como se a gente invisibilizasse o tanto de trabalho doméstico que as mulheres fazem, que é quase invisível, né? Então, será que as mulheres que não pode ser considerado, digamos, um trabalho que mereça remuneração, Exato. Que mereça valor no mercado, né? Tanto que... daí a não ser considerado trabalho, né? E se você vê a estatística, se a gente soma aí o trabalho que as mulheres fazem dentro de casa com os que fazem fora de casa, trabalho remunerado e não remunerado, a gente vai ver que as mulheres trabalham mais. E as mulheres têm uma permanência no mercado de trabalho muito diferente dos homens, que é muito mais instável. Né? As mulheres têm filho, elas saem do emprego, elas voltam, elas não ficam tanto tempo no mesmo emprego igual os homens, né? Elas estão nos postos mais precarizados, elas têm jornadas de trabalho menores, justamente para tentar conciliar com todas as outras tarefas do mundo privado. Então isso significa que as mulheres estão num patamar de desigualdade no mercado de trabalho. E aí a reforma da Previdência, ela justamente não dialoga com esse patamar de desigualdade,
né? Então, só para dar um exemplo desses projetos, né? Além daqueles projetos mais conservadores que ainda em pleno momento que a gente vive de avanço, de luta feminista, que as mulheres se identificam com os direitos, né, com o mundo público, que cada vez mais as mulheres estão no mercado de trabalho, são projetos que ainda olham para as mulheres pensando que elas têm a sua tarefa primordial, é a tarefa de cuidar da família, cuidar da casa, sem que a gente pense no compartilhamento dessas tarefas, por exemplo, né? É notório que nós temos uma queda de braço sobre costumes, né? Enfim, quem tem esse pensamento mais progressista e um grupo que vem com força, né? Que está ligado também a grupos religiosos e tem um pensamento mais conservador. É um momento em que você tem, inclusive, a própria, em geral, boa parte da mídia que trabalha para evidenciar, para, enfim, focar na questão do combate à violência contra a mulher, na questão dos direitos e tal. Mas a gente vê que tem aí, digamos, dois Brasis nessa disputa. Como é que você enxerga o futuro, não é? Para essa trajetória da luta feminista? Eu acho que é muito interessante a gente pensar o quanto as disputas na democracia, a vida das mulheres está no centro, muitas vezes, dos valores, dos ideais, das disputas sobre essas questões, né? Até, ultimamente, a gente tem visto uma literatura de distopia interessante no contexto, e a questão, por exemplo, da reprodução das mulheres vem muito nessas literaturas distópicas, mostrando que assim, o fato das mulheres terem capacidade reprodutiva, isso faz com que a disputa sobre o corpo das mulheres seja muito importante, né? Então, eu acho que isso significa que nós, as mulheres que temos voz, que lutamos por nossos direitos, para a gente ter igualdade no mundo do trabalho, que o nosso trabalho no mundo privado seja valorizado, visibilizado, né? Que a gente consiga ter relações mais igualitárias na sociedade de uma maneira geral, pensando não só também a questão do patriarcado, mas também como o racismo estruturante da sociedade brasileira, né? Ele foi a amálgama da Constituição da Nação Brasileira e continua muito importante nas instituições. Quando a gente pensa em todas essas contradições, a gente tem que pensar que não é à toa que os projetos conservadores querem controlar as mulheres, porque as mulheres têm um papel muito importante na sociedade, né? Que elas têm voz, que elas lutam pela sua autonomia. E eu acho que as jovens, muitas jovens, eu tenho visto assim, é muito interessante ver que ao mesmo tempo você tem uma renovação e novas gerações lutando pelos direitos das mulheres, que se identificando com a ideia de feminismo, que é super importante, né? Então, você acha que ultrapassa, inclusive, a condição social, grupos sociais? Eu acho, por exemplo, a Marcha das Margaridas, que é uma marcha, foi nesse ano, uma marcha que contou com mais de 50 mil mulheres em Brasília, lutando pelo direito das mulheres ribeirinhas, das mulheres da floresta, das mulheres do campo, né, trabalhadoras rurais, que tem uma longa trajetória de organização. A Marcha das Mulheres Negras em 2015 foram mais de 50 mil mulheres também, né? A Marcha Mundial das Mulheres, que é um movimento de mulheres do campo e da cidade, mulheres negras, mulheres indígenas. Esses movimentos têm mostrado pra gente que não é só uma questão de costume, o feminismo não como um modo de vida da classe média. O feminismo muitas vezes teve circunscrito na classe média. Isso. Desculpa, eu te interrompi, mas é isso que mas às vezes essa tradição do feminismo, né, da classe média, ela existe, ela está posta, ela está colocada, né? Mas sem dúvida a gente assiste uma movimentação muito forte das mulheres trabalhadoras, né? Clarice,
muitíssimo obrigada por você ter vindo. Quem gostou dessa prosa pode ter muito mais ainda, né, na sua palestra. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço esse espaço. Eu conversei com a cientista política Clarice Paradis, que é doutora pela UFMG, professora do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ela é palestrante do Congresso da UFMG, 30 anos e agora, Direito e Política nos Horizontes da República, de 1988. Os nomes são muito longos, tem que ler tudo. O tema dela é a nossa conversa de hoje, a República pela ótica da teoria feminista. Quem participar do Congresso vai ter oportunidade, então, de ver essa discussão bastante ampliada, mas foi, de qualquer maneira, uma ótima contribuição aqui para nós, para o mundo político. Obrigada outra vez. Obrigada. Então, o Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.